Eu tô esperando subir essas ações de banco aí, pelo amor de Deus. E os bancos no Brasil, eles são vistos como o malvado da história, né? Aí você tem um político que fala assim, não, temos que tributar os bancos, vamos taxar os bancos, vamos regulamentar os bancos. Os bancos são malvadinhos, sim. É por isso que eu comprei a ação deles. Pois é, mas olha, o que acontece? O que precisa no Brasil? Precisa de mais bancos. Para dar mais competição, claro. Você precisa de mais bancos. Você só tem 2, 3 bancos comerciais. Você está na mão de 2 carinhas ali que se conversam todo dia. Eles conversam todo dia, definem o quanto que eles vão tirar da população toda hora. Mas tá começando a abrir um e outro. Mas então, o que acontece? Quando você começa a botar todo esse tipo de problema para cima do banco, vamos tributar mais, vamos regulamentar mais, vamos criar mais esse problema para o banco, para não sei o quê, para o banco fazer isso, para o banco fazer aquilo, obrigações para o banco. Você, como um banco internacional, você olha para o Brasil, eu não vou entrar nesse mercado de jeito nenhum. Eu vou ficar fora desse meio. Isso aí já está dominado aí por três carinhas que já tem conchavos com o governo. E eu, como independente, estou fora. Vou dar meu crédito em outro lugar mais livre, que tenha menos regulamentação, que não tenha tanta tributação. Então, essa perspectiva de alimentar o ódio para os bancos alimenta a esquerda, que quer regulamentar cada vez mais. Mas qual é o objetivo? Não é dar um banco justo, um banco que seja bacana com a população. Ninguém quer, tá todo mundo aí para fazer dinheiro. A coisa precisa ser viável. Então, o que eles querem? Estatizar o sistema financeiro. Isso faz parte até do plano do Haddad. O Haddad tinha essa... Ninguém lê o plano do Haddad, isso que é importante. Os que leram... Não, ninguém lê nada. Eu aceito, clique lá. Ninguém lê nada. Os que leram o plano do Haddad, olha, o que eu convenci de pessoas que eram pessoas esclarecidas, o que eu convenci de pessoas, assim, olha, leia isso aqui, até da mídia. Leia isso aqui, leia aqui esse plano. Olha essa linha aqui, o que ele fala da mídia, o que ele vai fazer com a mídia. Olha o que ele vai fazer com o STF, os juízes. Olha o que ele vai fazer aqui com o juiz. O que vai acontecer com o juiz aqui no plano do Haddad. Leia, por favor. Quando eles puxa vida, como é que os caras têm a audácia de colocar isso em plano de governo? Literalmente, ali era uma quase inconstitucional praticamente. Então, quando você vê que era essa alternativa e que ainda continuam, não é que mudaram. Isso sempre foi. Isso existe há 100 anos, esse modelo. Eles estão regurgitando o que dava certo numa geração nova. E isso que é importante contextualizar aqui. A população não só aprendeu a história do Brasil, com a história do Brasil, ela não aprendeu a história das ideologias políticas, o que elas pregam, porque não mudou nada. Né? O marxismo continua o mesmo. Então, os métodos podem mudar, os canais podem ser diferentes, mas o objetivo final é controle absoluto. É um absolutismo de Estado. A sociedade não é para ficar... É para ela ficar bem alvoroçada antes do marxista tomar o poder. Depois que o marxista toma o poder, todos esses movimentos de minoria, tudo isso aí vai ser afogado. A Dilma fez um erro de ter deixado alguns movimentos ali abertos, ou eles não desmobilizaram, né? E acabaram incitando os conservadores com a mobilização que eles estavam fazendo. Não foi o caso na Revolução de Cuba. Os primeiros a perder foram aqueles que estavam se mobilizando contra, porque aquilo desestabilizava o novo poder comunista. A mesma coisa aconteceu com Mao Tse Tung, que fez não só expurgos durante... A Rússia também fez isso, a mesma coisa, com Stalin. Todos aqueles que se mobilizaram contra ou a favor, né, que mobilizava a sociedade, eles foram totalmente eliminados do sistema político. Então, esse modelo, as pessoas não sabem como é que funciona o marxismo. Então, acham que, agora é tudo bonzinho. Não, no século XXI não pode dar nada, não... Pô, estamos vendo aí a Argentina, Venezuela, então nem se fala. Então, um país que era rico, moderno, até admirável em alguns sensos, desandou. Mal, né? A Argentina, tinha gente que falava assim, você é rico como um argentino, uma coisa antiga. Mas sabe qual é o problema? Agora não é mais, né? Não é, mas olha, a Argentina, o que acontece ali? É que o percentual de funcionário público e de dependentes da máquina pública é maior do que os outros eleitores que não dependem da máquina pública e não são funcionários públicos. Então, eles são maioria. Os dependentes da máquina pública e os funcionários são maioria.
Então, eles votam sempre para aqueles que podem ter... Vira um ciclo. O socialismo é inevitável. É inevitável. É a mesma coisa na Venezuela também. Agora, o que tem no Chile, por exemplo? O Chile é 9% da base de trabalhadores é vinculada ou dependente do Estado. Então, é muito pouco. No Chile, se não houvesse agora uma intervenção de fora, que foi até orquestrada pela própria Venezuela... não teria o que eles estão passando agora, que o Chile também está numa situação de mudar a Constituição para botar uma Constituição socialista, etc. O Brasil é dividido. Você tem o Sul-Sudeste, que tem um percentual da população que não depende do governo, não depende da máquina pública, que é bem baixo, que é 9% a 12%. Aí você tem Norte e Nordeste, que é 40% a 70% da cidade, do quem trabalha nas cidades, é dependente de alguma coisa do governo. E esses vão votar sempre para o lado esquerda. Então, você vê que ali, por isso que lá o PT é forte, o PSB é forte, é onde tem independentes do Estado. Essa que é a dinâmica eleitoral do Brasil. E o problema, o Norte e o Nordeste comandam 60% do Senado. Então você tem ali... Porque tem um monte de estadinho. Porque um monte de estadinho, cada um tem uma representação igual, em igual peso que os outros estados. Então ali, se você não faz uma política que o Nordeste aceite, acabou. Então a gente está meio que travado numa situação muito incômoda. Porque você tem uma parte do Brasil que está querendo acelerar. Mas do jeito que você está falando aí, eu tô achando que o Brasil não vai para frente nunca. Mas você viu o gargalo político? Mano. Eu estou falando do gargalo político. Isso é sim. político. Isso não é por motivação. Imagina se não houvesse isso que eu acabei de mencionar, que é especificamente um gargalo político. Não é por falta de recurso humano, não é por falta de território, não é por falta de recurso natural, não é por falta de proximidade de mercado, porque lá estão até mais próximos dos grandes mercados. Imagina se lá fosse completamente liberal e pudessem explorar os seus recursos, poder construir indústrias sem ambientalista vindo bater na porta, sem o cara ali pedindo uma licença para o cara abrir a empresa. Imagina se fosse muito mais liberal o Norte e o Nordeste nesse contexto. Politicamente falando. Você teria ali amplitude econômica, uma pujança em pouco tempo. Mas não, eles estão travados num jogo político em que eles usam os dependentes para votar para os socialistas que controlam 60% do Senado. Então, se tivesse ali em João Pessoa para levar para a Europa, tá perto. É pertinho. É o bico 4 horas né? de viagem, voa, fazer um livre comércio ali. De Natal até Portugal deve ter umas 4 horas de viagem. João Pessoa tinha voo direto, mais, né? Tinha muitos voos diretos, né, para a Europa, para os Estados Unidos, ali daqueles aeroportos da Bahia para cima, né? Então, Pernambuco tinha voo direto. Se não me engano, acho que até Fortaleza. Agora, obviamente, que